Vamos falar agora de mais mensagens que vazaram do Eduardo Tagliaferro, aquele assessor do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está acusando ele de ter sido a pessoa que vazou os dados da Vaza Toga, né, que saiu na Folha de São Paulo. Como que o Alexandre de Moraes fazia mesmo esse negócio, nessa monitoração nas redes, que era tudo... o Xandão queria pegar alguém e mandava, não, procura alguma coisa de fulano. Ele fazia o relatório, o Alexandre de Moraes usava o relatório para acusar a pessoa de alguma coisa, né? Um absurdo completo do ponto de vista jurídico, isso daqui. E mais mensagens dele vazando, vamos entender essas mensagens aqui. Segundo a polícia, né, segundo o inquérito, provam que ele vazou as coisas para a Folha de São Paulo, né? Assim, para mim ficou muito claro que era ele que tinha vazado, logo na primeira reportagem, porque a Folha deixou claro que as mensagens vazadas eram de tal data até a data tal, e com ele entrando no órgão lá do TSE, e quando ele saiu, né, ele foi acusado de dar um tiro na ex-esposa. Dado isso, ele teria sido demitido lá do TSE. Então, ou seja, o período das mensagens era exatamente esse, que poderia ser ele que estaria vazando essas mensagens, né? Essas mensagens que foram liberadas agora pela Polícia Federal dão a entender que realmente ele vazou essas informações. Mas o mais legal dessa história é o seguinte, a gente viu que parece que deu errado a tentativa do Oswaldo Eustáquio de oferecer abrigo para ele. Ele está aqui no Brasil, então ele vai responder o processo aqui no Brasil. Nicolas Ferreira está chamando ele para dar explicações na Câmara. E aí é uma oportunidade única. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados, ele é obrigado a falar as coisas. O Alexandre de Moraes não pode acusar ele de estar, por exemplo, revelando segredos profissionais ali se ele está sendo intimado a depor na Câmara, né? Pensando bem, o Alexandre de Moraes pode tudo, né? O Alexandre de Moraes já é o Deus Sol da justiça brasileira, mas pelo menos ele tem alguma proteção no fato dele estar depondo na Câmara e, teoricamente, se a lei no Brasil estivesse valendo ainda, ele não poderia ser processado por isso. Então ele poderia falar todas as coisas que ele tem para falar nesse depoimento no Congresso. Eu já não vejo a hora desse depoimento acontecer. Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essas mensagens aqui não são as mensagens do grupo que o Eduardo Tagliaferro tinha com o Alexandre de Moraes e com outros ministros. Essas mensagens agora que estão com a Polícia Federal, elas são as mensagens depois disso tudo. Então uma das coisas que ele falou foi isso daqui, ó. Mas antes de eu morrer, eu tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Se eu falar algo, o ministro me mata. Eu não duvido nada disso. Olha o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes intimou, cara, o governo da Espanha, intimou o embaixador da Espanha. O cara está totalmente descontrolado, né? Ele acha que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, sendo que, como eu já expliquei para vocês, se você tem que deturpar as leis para salvar a democracia, você já matou a democracia, não tem mais democracia. Eu vi algumas mensagens aqui interessantes aqui, olha só. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro ou até morto caso contasse publicamente o que sabia. Porque ele pode saber mais do que o que ele falou, né? Pode ter coisas que ele ficou sabendo e que não estavam nas mensagens. Ele não podia falar isso para o Glenn Greenwald, porque se ele falasse, ele estaria se identificando. Ele pode ir lá na Câmara e pode falar essas outras coisas além. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende, escreveu o perito no dia 31 de março de 2024 para sua atual esposa. A vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto. Isso daí, Tagliaferro, estamos contigo. Excelente notícia. O inquérito é público e o documento pode ser acessado por qualquer pessoa cadastrada na consulta processual do STF. Né? A Polícia Federal queria isso público mesmo, porque isso daqui prova que ele de fato, ou pelo menos é um indício muito forte, de que ele de fato liberou as informações. Mas antes de morrer, tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um em seu lugar. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um filho da puta. Veja pelo Cid. Falou em um grupo privado algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade. O filho da puta mandou prender ele de novo. Olha só o que ele está dizendo aqui. O Cid comentou num grupo privado e ele só falou a verdade num grupo público, num grupo privado. E o filho da puta mandou prender ele por isso, né? Tanto que, de fato, prenderam o Mauro Cid de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim, né? Cheguei a essa conclusão. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto. Meter o louco e não fazer mais nada. Mas não posso, tenho as meninas, né? E tem as filhas do casamento dele, entendo a preocupação dele com isso, né? Se eu morrer, você já sabe, né? Caraca, bicho, é isso daí. Estão investigando o ministro, e esse jornalista detona o ministro. Não falou besteira, né? O necessário, mas tá na cara
que ele está falando que falou com a Folha de São Paulo, que eles estão investigando o Alexandre de Moraes. Se eu morrer, já sabe, né? Agora a imprensa vai encher o saco. Seus amigos aí nem imaginam quem sou eu. Pensando no que eu falei para a Folha. Falou merda? Ele riu de novo. Não, falei a verdade. Às vezes a verdade não é uma boa opção. Caraca, a mulher dele based, hein? Se não falou nada demais, tá tudo certo. Falei como a área funcionava, mas não serei identificado. Foi o que o Glenn Greenwald mostrou lá naquela área. Ou seja, a área de supostamente investigação e inteligência não investigava nada e não tinha inteligência nenhuma. Ó, investiga fulano, investiga Beltrano. Quero um relatório sobre isso, quero um relatório sobre aquilo. Tá tudo maceteado para ele gerar um relatório, para aí o Alexandre de Moraes poder dizer, não, porque se recebi um relatório aqui da área de inteligência do TSE, vou mandar prender, vou mandar arrebentar, vou mandar calar a boca. Essa era o modo de funcionamento desse gabinete do Alexandre de Moraes lá no TSE, né? Tem que sair do Brasil, ele falando aqui, isso te prejudica em algo? Não. Então tá tudo bem, né? É só ficar de olho. Sim, mas agora virão muitas matérias de vários jornais, está repercutindo. Pode acontecer aquilo que você falou, o que? A Polícia Federal? Também. Quero dizer, sair do Brasil. Não, vai comigo? Bom, né? Ela falou, não, eu vou, né? Só ter passaporte. Depende do lugar que você iria, para não precisar de visto. Visto é o de menos, eu tenho como liberar, né? Tem como liberar visto, né? Estranha essa história, né? Mas enfim, a defesa falou que não tem problema nenhum na publicidade dessas mensagens, porque já está tudo público mesmo no relatório. O que indica esse troço aqui é o seguinte, o Tagliaferro está sendo apertado pelo Alexandre de Moraes, mas nem está sendo muito apertado, porque o Alexandre de Moraes teme o que ele sabe dessa história. O que vazou aqui foi o conteúdo do celular dele. Mas ele sabe de coisa além do conteúdo do celular. Nem tudo, tá? Tem coisas que você conversa, que você fala, que você tem contato e coisa e tal. E não tá no seu celular. Ele pode falar tudo isso agora, né? Parece que já tem alguma informação adicional, tá? Que talvez o Tagliaferro já esteja conversando com o pessoal da Gazeta do Povo, né?